E eu estou aqui mais uma vez recheando o nosso canal com muitos conteúdos que caem em concursos de carreiras educacionais, de carreiras do magistério. Agora, eu trouxe para você uma aula muito legal sobre os artigos 8º ao 11. Então eu comentei esses artigos, porque apesar de nós termos que decorar artigos de LDB para as provas, muitas pessoas me mandam perguntas, dúvidas relacionadas a esses artigos. Muitos professores querem entender o que está por trás desses artigos. E nós estudamos isso em diversas aulas de políticas educacionais, que eu trabalho nos meus cursos. No entanto, gravando esses artigos da LDB, eu resolvi fazer alguns comentários que eu acho que são importantes, que exemplificam o que nós temos dentro desses artigos para que você os compreenda melhor e com isso possa memorizá-los melhor. Até porque se você compreende o conteúdo fica muito mais fácil de memorizar e você não precisa então decorar isso de forma muito mecânica. Ao final da aula eu vou resolver exercícios. E se você está matriculado nos nossos cursos, você terá acesso a toda a LDB atualizada, comentada, com simulados, com quizzes, com materiais de apoio, além de todos os demais conteúdos que caem em concursos. E se você ainda não faz parte desse universo do Tá na Lousa, você precisa visitar o nosso site, o tanalosa.com.br, e fazer parte. Você precisa se matricular em um dos nossos cursos. Se você ainda não tem um concurso em vista ou não saiu o edital ainda do seu concurso, escolha o Tá na Lousa Mais, que é o maior acervo de conteúdos educacionais para carreiras educacionais que nós temos aí, que nós conhecemos em todo o Brasil. Ele é extremamente acessível, com planos mensal, semestral e anual, recheado de conteúdo, extremamente completo, com guias de conteúdos para você seguir, dependendo da carreira que você quer, dependendo do cargo que você quer. E nós temos a nossa equipe à sua disposição. E se você quiser entrar em contato com a nossa equipe para saber melhor qual é o melhor preparatório para você, saber das novidades, basta acessar o nosso site e apertar lá ou clicar no botão do WhatsApp que nós estamos aqui prontos para te atender. Ainda, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixe comentários, compartilhe com seus colegas que estão estudando para concursos e aproveite não só esse vídeo, mas todos os outros vídeos que nós temos aí no nosso canal também. Todas as nossas playlists, lives, nós temos muita coisa aqui, ok? Então, estamos sempre à disposição, vamos juntos, boa aula! Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos sobre LDB, agora a gente vai estudar os artigos 8 ou 8º até o 11. Houve uma atualização recentemente nos artigos 10 e 11, atualização aqui de 2024, e eu já vou colocar nessa aula, tá? Então eu estou atualizando essa aula, a gente aproveita para rever esses artigos. Você tem visto que LDB é preciso o quê? Ler, fazer exercícios, memorizar texto de lei. Mas da forma como eu tenho trabalhado com as tabelas, nós temos uma possibilidade de olharmos para os artigos de uma forma diferente, tá? Para que você observe ali palavras importantes, a estrutura do artigo que ele traz. Então venham comigo. O artigo 8º traz qual é o papel da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são os entes. Então, o papel desses entes é organizar seus respectivos sistemas de ensino. Eles possuem liberdade de organização. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem liberdade para organizar os seus sistemas. E essa liberdade está garantida aqui no parágrafo 2º do artigo 8º. Agora, como que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios vão organizar seus respectivos sistemas de ensino? Em regime de colaboração. Esse é o princípio. E é um princípio que está previsto também lá no artigo 208 da Constituição Federal. Então, aquele princípio do regime de colaboração em que todos eles, um colabora com o outro, a gente vai ver exemplos disso aqui, ele está presente já na Constituição Federal, lá no artigo 208, que a gente estuda em Constituição, tá bom? Qual é o papel da União? O papel da União, de acordo com o artigo 8º, está no parágrafo 1º. Então, a União é que coordena a política nacional de educação. Existe uma política nacional de educação que serve de base para os estados,
para os municípios, para o Distrito Federal. Obviamente que os estados, o Distrito Federal e os municípios, como nós vimos aqui, têm liberdade para organizar seus sistemas, podem editar suas próprias leis, mas tudo tendo em vista a legislação federal, as políticas federais de educação. Então é a União que é responsável, que tem esse papel de coordenação da política nacional de educação. E como que ela faz isso? Articulando os diferentes níveis e sistemas. Então a União, ela promove essa articulação entre Sistema Federal de Educação, estadual e municipal por meio das políticas. E exercendo 3 funções. Então quem exerce essas 3 funções em nível nacional é a União, a função normativa, a função redistributiva e a função supletiva, em relação às demais instâncias, em relação aos estados, aos municípios. Então, qual que é a função normativa? Legislar sobre educação. A lei base da educação brasileira, que deve ser seguida por todos os sistemas, é a LDB. A LDB é uma lei federal. Então, quem legisla sobre diretrizes e bases, lei de educação de diretrizes e bases, é a União. Isso acontece no âmbito do Congresso Nacional. É uma lei complementar, precisa de quórum qualificado. Então, normativa. As resoluções que servem para todo o sistema de educação no Brasil, as resoluções, as diretrizes que nós seguimos, elas vêm do Conselho Nacional de Educação, que é um órgão executivo federal, que está ligado ao MEC, ao Ministério da Educação. Tudo bem? Agora, a função redistributiva é a função que redistribui recursos. Quando a gente estuda o artigo 212 da Constituição Federal, a gente estuda ali como que vai funcionar o financiamento da educação, basicamente. E você observa que a União redistribui recursos, ela recolhe e redistribui. Então é função redistributiva. E a função supletiva, o que seria supletivo? De complementação. Então, quando os sistemas precisam de uma ajuda da União, em termos financeiros, em termos técnicos, etc., a União auxilia. Então, supletivo é nesse sentido, de auxiliar, de fazer complementações financeiras, de auxiliar também tecnicamente. Então, são 3 funções que você precisa guardar aí. Papel da União, ok? Às vezes aparece lá na questão. É papel dos estados e dos municípios exercer função normativa, redistributiva e supletiva. Não, isso é papel da União. Agora, o artigo 9º traz, então, as incumbências da União. Quais são as incumbências? A União é responsável por o quê em termos de educação no Brasil? Aqui, pessoal, tem que decorar, tá? Tem que decorar todos esses incisos. São todas incumbências da União, artigo 9º. Primeiro, elaborar o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, lembra lá no artigo 214 da Constituição Federal? No artigo 214 da Constituição Federal, nós temos lá que o Plano Nacional de Educação ele é decenal. A cada 10 anos, a União precisa elaborar. Então, o que a União faz? O legislador edita a lei, que é sancionada pelo presidente, e a lei do Plano Nacional de Educação prevê, então, as diretrizes do plano por 10 anos e as metas que deverão ser cumpridas durante esses 10 anos. Hoje, a lei atual, nesse momento que eu estou gravando aqui, é a Lei 13.005 de 2014. Ou seja, o Plano Nacional de Educação atual ele vai de 2014 até 2024, porque ele é decenal, ele é sempre decenal, ele vale por 10 anos. Nós tivemos o plano 2001-2011, aí o legislador demorou para legislar, nós tivemos aí um atraso para legislar o novo Plano Nacional de Educação, para formular. Por quê? Porque durante esse período aconteceram reuniões, fóruns, discussão do que deveria
ter nesse novo plano nacional. Em 2014 é que surgiu a nova lei. Então, quem é competente pela elaboração do Plano Nacional de Educação, que está previsto na Constituição Federal, e a cada 10 anos ele surge, né, surge um novo plano por meio de lei. Essa lei é de responsabilidade de quem? Da União. Agora, Vinícius, mas eu estudo lá, por exemplo, para minha prefeitura, para minha rede de ensino estadual, e eu tenho que estudar o Plano Municipal de Educação, o Plano Estadual de Educação. Pois bem, uma vez que nós temos um Plano Nacional de Educação, o Estado também pode ter o seu plano estadual. Os municípios, né, os estados podem ter os seus planos e os municípios podem ter seus planos municipais de educação. Mas tendo como base, óbvio que as metas serão diferentes, porque são sistemas diferentes, mas a base para a formulação desses planos é o Plano Nacional de Educação. Porque todos eles cumpridos em conjunto fazem com que a educação nacional melhore em todos os termos ali que estão nas metas. Então, sim, os estados podem ter seus planos estaduais de educação, os municípios podem ter seus planos municipais de educação. Agora, deve haver um plano nacional de educação decenal, com validade de 10 anos, o que está previsto no artigo 214 da Constituição Federal. E esse Plano Nacional de Educação, a União não vai elaborá-lo sozinha, ela elabora em colaboração com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios, a partir de fóruns, de reuniões, de trabalhos coletivos, para entender para onde que nós devemos ir agora, quais são as próximas metas. Ainda, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições. Olha aqui, pessoal, essas palavras são muito importantes na hora de resolver tua prova. Então, a União é que vai organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais. De qual sistema? Se é a União, ela vai cuidar do sistema federal de ensino. Ok? Então, ela vai cuidar do sistema federal de ensino. E também dos territórios. O que são territórios? Eu vou tentar fazer por meio de exemplo, tá? Então, território, gente, imagina o seguinte: o Amapá, antes de se tornar um estado, era um território. Enquanto território, ele era administrado pela União. A partir do momento que ele se tornou um estado, ele passa a ser administrado agora pelo estado, pelo órgão executivo do estado do Amapá. Isso aconteceu com Acre, isso aconteceu com Rondônia, com Roraima, né, no caso, aconteceu com Roraima. Então, nós tivemos no Brasil, ao longo aí, né, do final do século XIX, até antes, mas do século XVIII em diante, mas vou pegar Brasil República. No final do século XIX, começo do século XX, nós tivemos algumas aquisições territoriais pelo Brasil que eram territórios administrados pela União. Quando se tornaram estados, passaram a ser administrados pelo Poder Executivo do Estado. Exemplo Roraima, exemplo Amapá, exemplo Acre. Então, quando nós temos um território, esse território ele é administrado pela União. Depois, quando ele se torna, por exemplo, um estado, aí ele vai ser administrado pelo órgão executivo do Estado. Então, o Sistema Federal de Ensino, por exemplo, ele envolve o quê? Que é organizado, mantido e desenvolvido pela União. Vou dar um exemplo. O Ministério da Educação, que é o ME, Ministério da Educação. O Conselho Nacional de Educação é também mantido pela União, faz parte do sistema de educação da União, são órgãos executivos. Por exemplo, os institutos federais, o Colégio Pedro II, alguns Cefetes, são tudo da rede federal de ensino. Ou seja, são organizados, mantidos e desenvolvidos, são órgãos e instituições oficiais que são organizados, mantidos e desenvolvidas pelo Sistema Federal de Ensino. Ok? Agora, prestar assistência técnica e financeira. Lembra que eu falei para vocês que a União tem uma função que é supletiva?
Então, quando os estados, quando o Distrito Federal, os municípios têm alguma barreira para desenvolver os seus sistemas, a União auxilia. A União está ali para auxiliar. Então, ela oferece uma assistência técnica e financeira, com complementações financeiras, com ajuda técnica. Então, tem programas, políticas que são lançadas pelo Ministério da Educação, ok? Então, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva, como nós vimos, e supletiva. Então você tem, por exemplo, programas de alfabetização, pró-infância, programas de formação de professores que são desenvolvidos pelo Ministério da Educação para apoiar os estados, Distrito Federal e municípios. O PAR, que é um programa de ajuda técnica e financeira também a estados e municípios. Ok? Então são diversas políticas que aparecem aí. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então nós temos Resolução 4 de 2010, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, um exemplo. BNCC, não é? Então a Base Nacional Comum Curricular está dentro desse inciso 4 aí. Agora, você pega a BNCC, por exemplo, de 2017 e 2018 atual, ela também surge de um conjunto de discussões, de fóruns, etc., em que houve a participação de estados e municípios do Distrito Federal para a elaboração dessa Base Nacional Comum Curricular. Então entra aí como exemplo também. É ela que estabelece essas competências e diretrizes, essas diretrizes curriculares. Nem todas as diretrizes são curriculares. Dá um exemplo, Vinícius, vamos lá. Resolução 4 de 2009. Diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado. São operacionais. O como o atendimento educacional especializado deve ser garantido, realizado. Não são diretrizes curriculares, são operacionais. Você tem diretrizes operacionais também para a EJA, para a educação de jovens e adultos. Agora, vejam lá, inciso 4A. Estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica, aqui cuidado, e na educação superior, a questão pode trazer somente na educação básica, não, e na superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação. Nós temos aqui o que? Uma política de inclusão. Então a União, ela vai se esforçar e vai estabelecer, junto com os estados, Distrito Federal e municípios, diretrizes e procedimentos para identificar, cadastrar e atender os educandos com altas habilidades e superdotação, tanto na educação básica como também na educação superior. Então é uma regra aí que entra no sistema de inclusão no Brasil. Ainda, coletar, analisar, disseminar informações sobre educação. Então nós temos, por exemplo, censo, políticas, programas, né, de coleta de informações e divulgação sobre o que está acontecendo na educação brasileira. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior. No caso de ensino fundamental e médio, exemplo, SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, já existe desde os anos 90 e passou por uma série de reformulações até os dias atuais. Em colaboração com os sistemas de ensino também, que são os que aplicam. Então a gente tem uma coordenação aí do INEP, do Instituto Anísio Teixeira, para falar de forma reduzida, né? Que é o nosso instituto
Nacional de Educação, de Pesquisas, etc., Anísio Teixeira. Então, o SAEB, por exemplo, esses processos nacionais de avaliação do rendimento escolar, se você quiser colocar eles, são coordenados pelo INEP. Vamos colocar aqui, ó, coordenação INEP. Maravilha? Objetivando que a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando uma avaliação no ensino superior, da educação básica, como o SAEB, a ANA, por exemplo, que faz parte, Avaliação Nacional da Alfabetização, né? Então, o que nós queremos com essas avaliações? Nós queremos ver o desempenho dos educandos, obviamente, e isso tem a ver com a qualidade de educação da rede. A gente quer coletar dados socioeconômicos e, com isso, subsidiar políticas educacionais, tanto para a educação básica como também para o ensino superior. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Então, quem é responsável por baixar normas para cursos de graduação e pós-graduação, gente? É a União. Então, você tem agora, recentemente, novas diretrizes, né, para a formação inicial na área pedagógica. Essas diretrizes ou leis para graduação e pós-graduação, quem baixa essas normas é a União. Então, preste bastante atenção nisso no seu concurso. Inciso 8A, olha o ano, recente, de 2023. Banca adora cobrar incisos recentes. Assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, o processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Olha lá, então, agora nós temos que ter processo nacional de avaliação, deve ser lançado um processo nacional de avaliação regulamentado pelo, né, com participação dentro do MEC, da secretaria responsável, com participação do INEP também. Então, é preciso que seja criado e regulamentado um processo nacional de avaliação para a educação profissional técnica e tecnológica, assim como acontece com o SAEB, assim como acontece no ensino superior. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Então, por exemplo, os estados ofertam educação superior? Ofertam. Então, eles vão também participar dessa realização de processo nacional de avaliação. Inciso 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, todas as instituições de educação superior, quem cuida de autorização, reconhecimento, credenciamento, supervisão e avaliação é o MEC, por meio da sua secretaria. Dentro do MEC, né, tem lá a Secretaria de Educação Básica, Secretaria de Ensino Superior, Secretaria de Ensino Superior é que vai cuidar disso. Não tem, por exemplo, a comissão do MEC que avalia um curso. Então, quando você estuda a parte de ensino superior, nós temos lá, para uma instituição funcionar, ela tem que estar o quê? Credenciada. Para um curso poder ser lançado, ele tem que ser autorizado. Após a autorização, ele precisa ser reconhecido. Depois ele precisa passar por uma avaliação para manter o reconhecimento, para que ele continue. Existem comissões de supervisão para entender se a instituição está funcionando adequadamente dentro das diretrizes, das normas. É a União que faz isso. E a União faz com os cursos de ensino superior, de educação superior e com os estabelecimentos do seu sistema, por exemplo, institutos federais. Parágrafo 3º.
Aqui, pessoal, vejam, nós temos parágrafo 3º, parágrafo 2º e parágrafo 1º, tá vendo? O parágrafo 3º, percebem que eu coloquei uma flechinha? Ele se refere ao inciso 9. Ele diz assim: as atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Então, se o estado tiver educação de ensino superior, a União pode passar essa tarefa de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar para o estado. Se o Distrito Federal mantiver instituições de educação superior, a União pode delegar para o Distrito Federal as tarefas de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar essas instituições e cursos. Tudo bem? Agora, o parágrafo 2º, gente, ele diz respeito a todos esses pontos que estão em vermelho, que eu estou passando verde por cima agora para a coisa ficar bem apoteótica. Então, aqui diz assim, ó: para o cumprimento do disposto nos incisos 5 a 9, 5 a 9, então vejam que eu coloquei aqui, né, separando os incisos 5, selecionando de alguma forma esses incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Então, por exemplo, a União precisa assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar. Para isso, ela tem que ter acesso a dados e informações dos estabelecimentos e órgãos educacionais. Para a União baixar normas gerais, ela precisa ter acesso a isso também. Ou seja, são informações importantes para que a União lance ali as devidas políticas de educação, normas sobre educação, etc. Então, esse parágrafo 2º, ele diz respeito aos incisos 5 a 9. Fique atento. E aqui, deixa eu sair da frente, o parágrafo 1º diz: na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação. Então, sim, o Conselho Nacional de Educação tem a sua própria lei. Quais são as funções do Conselho Nacional de Educação? Primeiro que ele é um órgão importante porque ele auxilia ali o MEC, né? Então ele trabalha em conjunto com o Ministério da Educação, ele faz parte do executivo do Conselho Nacional de do Ministério da Educação. E quais são as funções do Conselho Nacional de Educação? Normativa, né? Então são funções normativas, e de supervisão e atividade permanente. E o Conselho Nacional de Educação é criado por lei. Às vezes a questão traz que ele é criado por portaria, que ele é criado... Não, ele é criado por lei, ok? Maravilha. Detalhe, gente, aqui os municípios têm também os seus conselhos municipais de educação, os estados têm também os seus conselhos estaduais de educação. Então, na estrutura básica do executivo, em termos de educação, nós temos Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação. Depois nós temos Secretaria Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação. Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. E os conselhos possuem ali a função de deliberar, por meio de resoluções, sobre assuntos dos sistemas de educação, os diversos assuntos. Então, na pandemia, por exemplo, os conselhos tiveram um papel muito importante. Por quê? Porque surgiram situações que não estavam previstas, por exemplo, na LDB, nas leis. Então, se não está previsto em lei, como que eu lido com isso? Muitas vezes surgem situações envolvendo matrícula, calendário, uma série de coisas. E aí o conselho precisa deliberar. Então, nós tínhamos o Conselho Nacional de Educação deliberando e os conselhos estaduais e municipais, com base nas deliberações do Conselho Nacional, deliberando também. Por exemplo, pandemia.
É possível realizar atividades remotas? Pô, nesse caso, sim. É possível. Então, o que nós tivemos foi o seguinte, uma maneira de manter a carga horária, mesmo com alguma alteração do calendário escolar, mas sem diminuir carga horária mínima e dias letivos mínimos. Então foi possível alterar o calendário. Foi possível trabalhar de uma forma diferente, mas sem diminuir carga horária, sem diminuir dias letivos, como está previsto no artigo 24 da LDB. Tá bom? Então, os conselhos foram muito importantes nessas deliberações. E isso acontece o tempo todo. Se você pegar deliberações de conselho nacional, estadual, municipal, você vai ver uma série de assuntos que são regulamentados ali por meio de diretrizes, de pareceres. Bom, agora nós vamos para as incumbências dos estados e Distrito Federal, tá? Então, por que Distrito Federal? Aqui no artigo 10 tem um parágrafo único que vai dizer lá que as incumbências dos estados e dos municípios são incumbências também do Distrito Federal, tá bom? Então, por isso que eu já coloco aqui, e Distrito Federal, conforme está no parágrafo único do artigo 10. Aí, nos seus estudos, você vai parar para ler, né, a LDB, eu já coloquei o texto nesse material também, além das tabelinhas esquematizadas. Então, o que você faz? Você estuda aqui comigo, se familiariza, entende esses artigos e depois, vai para o artigo, ler o artigo na íntegra, porque na prova cai texto de lei, vai resolver mais exercícios, vai resolver os nossos quizzes aí, os simulados que nós deixamos para você disponíveis. Então venham aqui, incumbências dos estados. Os estados e o Distrito Federal são responsáveis por organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Então, no caso dos estados, escolas estaduais, Secretaria Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação. Ainda vai definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Então, nós sabemos que os municípios, prioritariamente, eles atendem o quê? Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Mas essa oferta pode ter apoio do Estado. E se o município tiver condições financeiras e estruturais, ele pode também ofertar, por exemplo, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Tem que primeiro garantir com qualidade a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Mas eu tenho condição financeira, eu tenho estrutura. E aí isso é feito também em colaboração com os estados. Agora, aqui você precisa ficar muito atenta ao texto de lei. Se cair esse inciso 2 na tua prova, aqui ele está falando de ensino fundamental, ok? Então, vamos lá, recapitulando. O município pode ter ensino médio? Pode. Se ele tiver condições financeiras e estruturais, pode. Agora, o inciso aqui está falando definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Ele trouxe só o fundamental. As quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Ainda, elaborar e executar políticas e planos educacionais. Então, o Estado pode ter suas políticas educacionais, seu plano estadual de educação? Pode. Ele pode elaborar e executar, é atribuição dele. Em consonância, olha lá, em consonância, o que quer dizer isso? Então, por exemplo, o Estado pode ter uma lei de educação? Ele pode ter uma lei de diretrizes ali, de educação estadual? Pode, mas deve estar em consonância com a LDB nacional, com as resoluções do Conselho Nacional de Educação.
Posso ter um plano estadual de educação? Posso. Deve estar em consonância com o Plano Nacional de Educação. Eu posso ter decretos, leis e até mesmo portarias regulamentando o meu Sistema Nacional de Educação, dispondo sobre recuperação, sobre frequência, matrícula. Sim, deve estar em consonância, por exemplo, com a LDB, com a Constituição Federal. Então, por exemplo, o Estado vai colocar lá frequência no sistema estadual, a frequência mínima é 80%. Pode? Pode. Por quê? Porque a LDB vai dizer que a frequência deve ser no mínimo de 75%. O Estado pode colocar numa lei própria 60% de frequência? Não, porque o mínimo é 75%, como está previsto na LDB. Ok? Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Lembrando que os cursos de instituições de educação superior, isso é de delegação da União. Então, os estados podem fazer isso? Podem. Então, a União delega. Vejam aqui, lembrando, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior. Essas atribuições poderão ser delegadas aos estados. Está previsto aqui nas incumbências dos estados também. Então, atenção, porque na hora da prova isso confunde, tá? Ainda, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Acabei de falar. Normas complementares, gente, vejam o seguinte. Pega lá o artigo, vamos pegar um artigo qualquer, artigo 12 da LDB. O artigo 12 da LDB diz o quê? Que as instituições de ensino têm incumbência de recuperar os alunos com menor desempenho. Em outras palavras, é isso. Então, tem que definir ali estratégias para recuperar os alunos de menor desempenho. Como as escolas vão fazer isso? Então, o sistema estadual ou o sistema municipal pode ter uma lei dispondo sobre isso. Uma lei que institui, por exemplo, o programa de recuperação paralela, programas de recuperação contínua e paralela. Seria o quê? Uma norma complementar para o sistema de ensino. Diretrizes próprias. Muitas vezes você tem os estados, municípios que têm suas próprias diretrizes, que dispõem ali sobre a estrutura do seu sistema de ensino. São o quê? São normas complementares, que criam um regimento para o sistema, um regimento que deverá ser seguido pelas escolas. Assegurar o ensino fundamental. Então, vejam, assegura o ensino fundamental e oferece com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Ok? Então, o Estado assegura o ensino fundamental? Sim, mas com prioridade o ensino médio. Guarda isso também para você não confundir depois com município. Ainda, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos, prioridade é dos educandos, e os professores podem utilizar os assentos vagos nos veículos, nos trechos que forem autorizados. Qual trecho é autorizado, Vinícius? Não sei. Preciso de regulamentação. A LDB, muitas vezes, dispõe de maneira geral sobre uma determinada questão. Agora o Estado vai lá e regulamenta. Vejam que esse inciso ele sofreu alteração. É de 2024. Olha a alteração aí. Olha esse aqui. Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14. Nós já atualizamos esse artigo, importantíssimo. Falamos dos fóruns. Então, na sequência, você vai estudar esse artigo aí. Muito importante. Então, instituir na forma da lei de que trata o artigo 14 os conselhos escolares e fóruns
dos conselhos escolares. O que acontece? Os estados e os municípios, a partir do momento que a LDB sofreu uma mudança no artigo 14, eles precisam criar a lei ou atualizar suas leis, prevendo ali, então, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Os estados, muitos estados, a maioria dos estados, ou talvez até todos eles, e os municípios, já possuem leis dispondo sobre os seus conselhos escolares. Então, essas leis provavelmente foram o quê? Elas foram reformadas. Ou o estado ou o município já legislou uma nova lei, né? Então já atualizou tudo, revogou a anterior, ou complementou a anterior, trazendo ali fóruns de conselhos escolares. E o inciso 9, articular-se com os respectivos municípios para que o disposto no inciso 7 deste caput e no inciso 6 do caput do artigo 11, então, o que nos interessa nesse momento é o 7, seja cumprido da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos e dos professores. Então, os estados vão se articular com os municípios para resolver essa questão do transporte aí. Em outras palavras, é isso. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. Pronto. Então, em outras palavras, é isso. Vamos lá. Incumbências dos municípios e, consequentemente, do Distrito Federal. Ok? Do Distrito Federal. Então, vejam aqui. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Então, você tem, por exemplo, dentro do Sistema Municipal de Educação Infantil, e aí você tem programa federal como Pró-Infância. O que o município faz? Ele se cadastra nesses programas para receber ajuda técnica, ajuda financeira. Então, o município ele se integra a essas políticas, né, da União, a esses planos educacionais também da União, dos estados. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Então, o que o município faz? Ele recebe recursos e redistribui para as suas escolas. Os estados recebem recursos e redistribui para os seus municípios. A União recebe recursos, redistribui para os estados e para os municípios, dependendo da fonte, né? Então, na parte de financiamento da educação, a gente estuda tudo isso. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, assim como acontece com os estados, os municípios também possuem suas normas complementares, decretos, portarias, leis, né, que dispõem sobre educação e que precisam, né, levar em conta LDB, Constituição Federal, diretrizes curriculares nacionais. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então você pega, por exemplo, uma escola de educação infantil da rede privada. Vou abrir uma escola de educação infantil, rede privada. Quem é que vai autorizar, credenciar e supervisionar? Secretaria Municipal de Educação. Por quê? Porque educação infantil é com o município. Vinícius, mas escola privada é privada, não tem... Tudo bem, é privada, mantenedora, privada. Rede particular, rede privada. Mas está dentro do sistema municipal de educação. Precisa seguir as normas municipais de educação. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas com prioridade o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Deixa eu aparecer aqui para você.
O município vai oferecer educação infantil em creches e pré-escolas? Vai. Com prioridade, ele vai oferecer o quê? Ensino fundamental. Ok? Primeiro ponto. Lembrando que desde 2013, matrícula na pré-escola é obrigatória. O Plano Nacional de Educação 2014 já traz meta de universalização de matrículas na pré-escola. Então, nós podemos dizer que os municípios devem sim garantir pré-escola, para que os pais possam matricular seus filhos a partir dos 4 anos de idade, conforme prevê o artigo 6º da LDB. Aí diz assim, permitida a atuação em outros níveis. Como eu já havia falado para vocês, o município pode oferecer ensino médio? Pode. Pode oferecer ensino superior? Pode. Qual é a condição? Somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência. Vejam, atendidas plenamente. Então, o município já ofereceu educação infantil para todo mundo, universalizou o ensino fundamental para todo mundo, aí ele pode pensar em ensino médio. E tem um critério, olha o quer dizer, mais, com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal. O artigo 212 da Constituição Federal diz que os municípios precisam investir pelo menos 25% dos recursos arrecadados em educação. Pelo menos 25%. Ou seja, para o município atender plenamente, ele tem que atender com mais de 25%. Aquilo que é prioridade dele. Para depois poder atender outros níveis de educação, outras etapas e outros níveis. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Está aqui, Lei 14.862 de 2024, atual. Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, assim como acontece com os municípios, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Lei 14.644 de 2023. E aqui um ponto importante. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Aí o município, em vez de ter um sistema autônomo ali do município, sistema municipal de educação, ele se integra ao sistema do estado. Então ele pode optar por isso também. Vamos resolver exercícios. Primeira questão. A partir da LDB, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. É correto afirmar que a União não se incumbirá de... Onde estão as incumbências da União? Artigo 9º. O que não tem ali? Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Isso aqui está certo. É incumbência da União. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Isso aqui não é da União. Então é a B. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos Territórios. Está certo. Autorização, reconhecimento, credenciamento dos cursos das instituições de educação superior e dos estabelecimentos do seu sistema de ensino. Está certo. Baixar normas gerais sobre cursos, ó a palavra gerais, sobre cursos de graduação e pós-graduação. Está certo. Então, incorreta a letra B. 2. No título 5 da LDB, a responsabilidade na organização de educação nacional em regime de colaboração compete a quem? Então, responsabilidade na organização da educação nacional em regime de colaboração. Artigo 8º. Compete a quem, pessoal? União, Estado, não vamos nos esquecer do Distrito Federal e dos municípios. Então, pessoal muito apressado aí vai para a letra A, não é a letra B. Tem que colocar aí Distrito Federal. Ainda, de acordo com a LDB,
A União, os estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Com base na LDB, os estados devem incumbir-se da seguinte atribuição. Então, a atribuição dos estados. Artigo 10. Artigo 10. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Em relação às escolas é município. Oferecer educação infantil em creches e pré-escola com prioridade de ensino fundamental é município. Coletar, analisar, disseminar informações sobre educação é a União. Elaborar Plano Nacional de Educação é a União. Então, correta é a letra A. 4. A LDB, em seu artigo 8º, estabelece que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração. Os espaços do cotidiano escolar, nada a ver. Os entendimentos sobre justiça e moralidade, nada a ver. Os respectivos sistemas de ensino. Ai, Vinícius, que questãozinha mais ordinária. Gente, sim, mas a A e a B eu tenho certeza que você não colocaria. Tenho certeza. Instrumentos de informações, isso aqui você vai falar, não li nada disso. Conhecimentos e habilidades, muito menos. Então só pode ser a C também, né? Questão bem fácil. A LDB estabeleceu que a União, os estados, Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino, ficando a cargo de cada um deles a seguinte incumbência. A União deverá manter os órgãos e instituições do Sistema Federal de Ensino e estabelecer formas de colaboração com a rede privada. Não. A União poderá colaborar com os estados. Poderá, gente. Os estados deverão manter os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Vejam que foi pegando trechinhos de cada incumbência e juntou numa alternativa só, que está correta. C, correta. Então aqui também está errado. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a responsabilidade pela educação brasileira está dividida em 3 esferas administrativas: União, Estados e Distrito Federal, né, e municípios. Cada esfera administrativa deverá organizar em regime de colaboração seus respectivos sistemas de ensino. São incumbências da esfera municipal oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, tá certo? Tá. Com prioridade o ensino fundamental, tá certo. Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Perfeito. Lembrando que a gente estuda financiamento da educação na Constituição Federal, nas aulas de Constituição Federal, artigo 212, e depois na LDB, artigo 70 também. E demais, não é? Então aqui já está correto. Agora você pode fazer um estudo aí. Por que essas aqui estão incorretas? 7. Questão da FUVEST. Questão da FGV. O artigo 10 da LDB sofreu alterações por força da Lei 12.061 de 2009. A redação atual da LDB, no que se refere à incumbência dos estados, quanto ao oferecimento das etapas da educação básica, dispõe que, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei, cabe aos estados assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Então, aqui não. Assegurar o ensino, não. Não. Então é a letra A, correta.
assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Da organização da educação nacional, conforme a LDB em seu artigo 10, os estados incumbir-se-ão, dentre outros, assinale a alternativa incorreta. Oferecer com prioridade o ensino fundamental, gente. Os estados. A prioridade é o ensino médio dos estados. Então, aqui já está errada. Então, com isso, nós fizemos numa aula bem longa, não quis fazer cortes para a gente conseguir analisar tudo numa mesma aula, nós conseguimos estudar, então, artigos 8º, 9º, 10 e 11. Faça a sua revisão, não deixe de ler os artigos na íntegra agora, na lei, você tem aí no seu material, e resolva os simulados que nós postamos para vocês no curso, quizzes, simulados, etc., para você fixar essas informações. Bons estudos, boa revisão e até a próxima aula.